Olá, mais uma vez nos encontramos aqui para continuar falando desse processo de libertação, de cura. E nós falamos ontem de três estruturas. Nós falamos da regeneração, que é o novo nascimento, falamos da libertação, que é, na verdade, zerar o crédito de injustiça contra a vida de uma pessoa, lidando com as verdadeiras causas que sustentam a exploração demoníaca. Depois falamos sobre reeducação. E essa estrutura da reeducação, esse processo de restauração, ele se completa com uma perseverante reeducação de caráter. Então, nós falamos de desaprender e reaprender, nós falamos de discipulado aprofundado, e agora vamos falar sobre o processo de libertação em si. Ele se dá mediante uma minuciosa análise de sintomas, seguindo uma pesquisa para encontrar de fato qual é o que está acontecendo, quais são as causas verdadeiras que põem ou que fazem manifestar sintomas, não é? O que é responsável por essa estrutura que tem acontecido e quais são os princípios da cruz que têm que ser estabelecidos para esse tratamento ser um tratamento eficaz. Então, nós falamos de sintoma. O que são sintomas? São problemas que evidenciam que algo está em desordem na vida de uma pessoa, né? Esses sintomas eles podem ser físicos, eles podem ser emocionais, eles podem ser espirituais, eles podem ser apenas somáticos, né? Do grego soma, que é corpo, que é a parte palpável do ser humano. Eles podem ser psicossomáticos, começar na estrutura da alma, na estrutura dos sentimentos, das emoções e reverberar no corpo físico, ou eles podem ser pneumossomáticos, que são, na verdade, enfermidades espirituais que têm reflexo no corpo físico. Muito bem, nós temos uma causa. O sintoma, o pecado, na verdade, eu sempre digo, ele é o sintoma, mas todo sintoma tem uma causa. Qual é a real origem do problema? Essa real origem precisa ser descoberta, essa real origem precisa ser resolvida, mas para que isso aconteça é necessário um tratamento. É necessário combater a causa dos sintomas com um remédio que tem que ser aplicado de acordo com o diagnóstico encontrado. É como o médico, né? O médico, o que ele faz com o paciente? Ele faz uma anamnese preliminar. Ele busca evidências ali fundamentadas em questionamentos, em perguntas, indagações. Baseado nisso, ele pode estabelecer um remédio para a cura de uma enfermidade ou o médico, o que ele faz? Ele pede exames clínicos. Exame de urina, exame de sangue. Ele vai pedindo ali tomografias, ressonâncias, exames específicos, endócrinos ou endocrinológicos, enfim. E baseado nesses exames, o médico estabelece um remédio específico. Porque quem denunciou o problema, a causa ou a enfermidade foram os sintomas que o paciente sentia. Então, nós temos que trabalhar três pontos específicos: os sintomas latentes de maldição, as causas respectivas e a cruz de Cristo. São, na verdade, os pontos que precisam ser trabalhados. Nós temos distâncias específicas a serem percorridas no processo de libertação. O processo do mapeamento, o processo da crucificação e o processo da avaliação. Então nós falamos primeiro dos pontos a serem trabalhados, que é os sintomas latentes de maldição, as causas respectivas e a cruz de Cristo. Esse é o remédio. E as distâncias que precisam ser percorridas nesse processo de libertação é o mapeamento. Primeiro nós chamamos processo de mapeamento,
depois o processo da crucificação e o processo da avaliação. Aí nós compreendemos que de fato estaremos estabelecendo um mapeamento eficaz. O primeiro passo do processo é justamente identificar os sintomas da maldição, pontuando os principais motivos que levaram o indivíduo a buscar uma libertação, porque ninguém em consciência sã consegue permanecer num ambiente de aprisionamento, de maldição hereditária, de iniquidade geracional, de medos, de traumas, de abusos, enfim, de estruturas que mantêm a pessoa aprisionada no ambiente das trevas. Então, essa identificação dos sintomas da maldição são pontuados e, em seguida, se usa o mecanismo do mapeamento para encontrar as verdadeiras causas que sustentam os sintomas da maldição. E o mapeamento ele pode ser simples em alguns casos, mas ele pode ser muito trabalhoso e dificultoso, por isso que precisa dos dois pilares. A investigação, que vem trazida pelo ambiente do questionário, e segundo, a luz do Espírito Santo que vai iluminar esse questionário e nos conceder a chave para encontrar a estrutura do mal que tem aprisionado as pessoas. Eu vou exemplificar. Já disse isso aqui. Imagine uma pessoa que tem problema, sempre tem problema financeiro. É corriqueiro isso. Ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. Naturalmente, para quem faz mapeamento e está acostumado a isso, pode haver um entendimento de que essa pessoa teve ancestrais que cometeram o crime de apropriação indevida de patrimônio alheio. Através da própria figura da apropriação indébita, do roubo, do furto, da violação de domicílio, da invasão de terras, enfim, do engano, do estelionato, são crimes estabelecidos no ambiente do dinheiro que a pessoa indevidamente se apropria do bem alheio e ela traz consigo uma iniquidade geracional que vai reverberar na sua geração vindoura, nos filhos e os filhos dos seus filhos. Então, quando você percebe uma pessoa assim, a prioristicamente você é induzido a entender que isso aconteceu, mas pode ser que isso não tenha acontecido. Pode ser que num determinado momento da vida dela ela tenha usado o dinheiro dela para praticar o mal. E aquilo ali abriu um portal e espíritos malignos se apoderaram de uma autoridade, tomaram legalização sobre o uso do dinheiro para fins nocivos e contrários à palavra de Deus. Então, o mapeamento precisa investigar. Ele vai buscar o sintoma, mas ele tem que investigar a causa para tratar especificamente da causa e não do sintoma. E depois, diagnosticado as causas de desordem espirituais, naturalmente, e elas estão relacionadas, como nós já ensinamos aqui, com pecados ocultos, estruturas de carnalidade, passividade, iniquidades geracionais, maldições territoriais, feridas, abusos, culpas, vergonhas, amarguras, traumas, né? Estão ligados a essas estruturas. Então, naturalmente, nós precisamos diagnosticar a causa efetiva e, quando estivermos, então, seguros do diagnóstico, o próximo passo, naturalmente, é o processo de crucificação, que tem como base fundamental a cruz de Cristo. A exposição e o conserto são essenciais para que a purificação da área danificada aconteça. A cura, né? Mexe-se na ferida, coloca o remédio apropriado e aí fica só a cicatriz. Sem transparência e sinceridade nesse processo, ele é inviável. A cruz é o que Cristo fez por nós. É aquilo que já está consumado. Enquanto o processo de crucificação é aceitar o que Cristo fez e seguir os mesmos princípios pelos quais ele caminhou. É validar a sua palavra. É entregar a ele uma crença naquilo que ele fez e naquilo que ele falou. Em seguida, nós, baseados no princípio fundamental de trazer a cruz, nós estabelecemos o reino de Deus na vida da pessoa para que haja uma redenção na plenitude. Na cruz, nós aplicamos os princípios da humilhação, do quebrantamento, da confissão, da renúncia, do arrependimento, da restituição, do perdão, que são
importantíssimos no processo da reconciliação e da obediência à palavra de Deus. Por último, vem o processo de avaliação, onde nós fazemos uma comparação dos sintomas apresentados inicialmente com os sintomas agora presentes. Após essa estrutura de trabalho na libertação, então a gente retoma esse processo de mapeamento e crucificação do problema até que não haja mais resíduos para que seja curado. Então esse é o processo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Nós te louvamos nesse dia e te agradecemos em nome de Jesus, declarando o teu poder sobre nós, declarando a tua bondade sobre nós, abençoando as nossas vidas, nossos filhos, dizendo para o Senhor de novo, Pai, derrama a tua paz em Jerusalém e derrama a tua paz na cidade na qual nós estamos, em Campo Grande. Derrama teu poder e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós te pedimos isso, Senhor, com fé, crendo que o Senhor está preparando o melhor da terra para nós, crendo que o Senhor está abençoando a obra das nossas mãos e nos enchendo de riquezas e prosperidade divina, para que nós sejamos despenseiros do reino e validadores do investimento na obra redentora de Cristo através de investimento financeiro nas igrejas, missionários, dízimos, ofertas, primícias, obras de justiça. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, graça e paz.